Olá, começa agora o programa Ecosenado. Você vai ver na edição de hoje. Senado recebe especialistas em clima para falar da preparação do país para os possíveis efeitos do El Niño este ano. A gente tem observado, não só no Brasil, no planeta como um todo, um aumento da severidade de desastres naturais, severidade de climas, de mudanças climáticas. A gente precisa ter um país preparado para isso. Faltam protocolos entre as instituições, porque aquilo que o senhor estava falando, legislação inadequada é vulnerabilidade. E isso é uma questão antrópica. Uma entrevista detalhada sobre o que são os elementos terras raras e como as formas de exploração no Brasil podem afetar o meio ambiente. Que eu chamaria assim a atenção a questão do consumo de água, porque a gente fala de um beneficiamento que é complexo. Então, o consumo de água pode ser excessivo. É importante ter atenção a isso. É importante ter atenção ao tratamento dos resíduos, porque sim, eles podem ter substâncias contaminantes, da mesma forma que eles podem ter subprodutos favoráveis. E a própria sociedade que está ali no entorno dessas regiões. E vamos relembrar uma viagem a uma ilha do Paraná feita em 2006, onde conhecemos o papagaio da cara roxa. O El Niño, previsto este ano para começar agora, no mês de junho, costuma provocar seca na Amazônia, incêndios no Pantanal e temporais no sul do Brasil. Pensando nisso, o Senado tem discutido propostas para amenizar esses impactos ambientais. O fenômeno deve ganhar força no segundo semestre, mas as ações de combate a destruições causadas por ele precisam ser tomadas o quanto antes, especialmente relacionadas à prevenção, com manutenções periódicas e planejamento. Essa foi a mensagem deixada pelos participantes da audiência pública feita pela Comissão de Ciência e Tecnologia para tratar da preparação do país para a chegada do El Niño. Santa Catarina, Rio Grande do Sul ya están declarando situación de observación o watch, como dice, no sé si llamar de catástrofe o de emergencia. Mato Grosso do Sul, los agricultores ya están plantando o plantio de soya antes. Mas o que é importante, el Estado y la población deben hacer, o poder público actualizar mapas de áreas de risco municipal, revisar planos de contingencia, caso tiver, se não tiver tentado implementar, e obviamente avisar a população dos alertas de desastres. Moradores em áreas de risco devem identificar rutas de evacuação. Nós temos que implementar rede observacional e fazer a manutenção delas. Faltam protocolos entre as instituições, porque aquilo que o senhor estava falando, legislação inadequada é vulnerabilidade. E isso é uma questão antrópica, né? Faltam recursos humanos adequados para trabalhar com isso. A gente tem observado, não só no Brasil, no planeta como um todo, um aumento da severidade de desastres naturais, severidade de climas, de mudanças climáticas. A gente precisa ter um país preparado para isso. O senador é autor de um PL que cria um sistema nacional voltado à prevenção, mitigação e resposta diante de desastres naturais. Este pesquisador da Embrapa sugeriu medidas para evitar prejuízos no meio rural caso as previsões de eventos extremos se concretizem. Nós precisamos elevar o nível médio de resiliência da agricultura brasileira, melhorar as práticas de manejo para redução do impacto, né? Aumentar o percentual da agricultura brasileira com seguro, reduzir ou vedar crédito rural sem seguro. Nós precisaremos sim desenvolver e criar capacidades para aumentar uma participação de irrigação na nossa agricultura, que demanda conservação de recursos hídricos, projetos de conservação, mais infraestrutura. O senador Wellington Fagundes comentou sobre o projeto de lei aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos a respeito disso. Isso é fundamental, porque os produtores, tendo problema climático, caindo na produção, claro que isso terá um efeito econômico muito grande, e aí eu falo em especial para o Mato Grosso, que é o estado maior produtor do Brasil. O El Niño é uma perturbação climática natural provocada pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico, próximo à linha do Equador. Ele altera a circulação da atmosfera e influencia o clima em várias partes do mundo.
no Brasil, pode provocar mais chuvas no sul e secas e calor intenso no norte e no nordeste. O fenômeno ocorre, em média, a cada 2 a 7 anos e pode durar vários meses. Especialistas em clima e senadores também participaram de sessão temática no plenário do Senado para falar das possibilidades de desastres ambientais em consequência do El Niño e da elaboração de propostas legislativas para enfrentá-lo. O que fazer para reduzir danos, tanto como prevenção quanto após a possível ocorrência do desastre. Este é o foco do foco. Os gestores públicos têm que compreender que não basta escrever um planinho bonito num papel. Ele tem que verificar se aquele plano é execuível, treinar aquilo ali no mínimo uma vez por ano e, consequentemente, ficar em condições de enfrentar o que vem pela frente. Nós temos que também levar em consideração que, junto com o El Niño, nós estamos aumentando a temperatura do planeta. No segundo semestre de 2023, 24 e 25, atingimos 1,5 graus de aquecimento, bateu todos os recordes de aquecimento global. 2024 bateu o recorde de 1,55 graus. Esse fator do aquecimento global é que faz todos os fenômenos climáticos que existem há milhões de anos, como, por exemplo, El Niño, baterem recordes. A última projeção liberada pelos centros internacionais apontam um cenário de um El Niño forte, não de um El Niño muito forte, nem de severamente forte. Isso não significa que ele não possa evoluir e alcançarmos cenários realmente mais preocupantes. Então é fundamental manter, por exemplo, a limpeza das estradas, também direcionar os recursos do Fundo de Defesa Civil para ações de emergência, até mesmo entendimentos bilaterais, porque o risco de fogo ele pode se extrapolar as fronteiras do território brasileiro e principalmente também focar em ações de atendimento às populações, aquelas mais isoladas e para as quais é fundamental o provimento de abastecimento de água, de medicações, entre outros itens essenciais para a salvaguarda de suas vidas. O projeto de lei de criação da Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos foi aprovado pela Câmara dos Deputados em maio e agora será analisado pelos senadores. E para conversar sobre essa proposta, está aqui com a gente a consultora legislativa em meio ambiente, Laís Sacramento. Oi, Laís, muito obrigada pela participação aqui no Ecosenado. Olá, Karine, é um prazer falar com você e com todos os telespectadores sobre esse tema. Então, Laís, vamos começar explicando o que são as terras raras, por que esses minerais são chamados assim e também por que são considerados críticos e estratégicos. Terras raras é uma denominação atribuída a 17 elementos químicos da nossa tabela periódica. Desses 17 elementos químicos, 15 fazem parte de um grupo denominado lantanídeos, eu sei que é um nome um pouco mais complicado do que terras raras, e outros 2 que não fazem parte desse grupo, que são o escândio e o ítrio. Esses elementos recebem essa denominação de terras raras não por uma convenção nacional, pelo contrário, é internacionalmente conhecido dessa forma e é desde a sua origem, mas isso não quer dizer que eles sejam raros. A ocorrência deles no mundo é uma ocorrência relativamente boa, digamos assim. O cério, por exemplo, que é o elemento mais abundante das terras raras, ocorre de modo mais abundante que chumbo e cobre, que são elementos super comuns. Mas, dada a forma com a qual eles ocorrem e a dificuldade de concentrar esses elementos, é que essa denominação de rara continuaria fazendo sentido. E por que críticos e estratégicos? Críticos e estratégicos são classificações que não são sinônimos, apesar de muitas vezes a gente pensar como se fossem, e fazem relação com, em linhas gerais, a disponibilidade e a relevância daquela substância para a soberania e autonomia nacionais. No caso dos elementos terras raras,
eles satisfazem tanto as condições de críticos quanto de estratégicos. Por isso que eles têm essa dupla classificação. Embora muitas pessoas atribuam essa denominação de minerais terras raras, na verdade são elementos químicos que ocorrem de modo primário nos minerais. E aí podem ser minerais como monazita, mas também podem ser argilas, de forma bem geral. E é importante dizer isso porque os elementos terras raras não são aproveitados apenas de minerais, mas você também pode ter um aproveitamento secundário, que ocorre a partir de resíduos eletrônicos. É um aproveitamento estratégico também, quando não há naquele país, por exemplo, uma disponibilidade das fontes primárias, que são esses minerais. E por que as terras raras ganharam tanta importância nos dias de hoje? Por que tem se falado tanto? Quais são as aplicações na indústria? A importância deles no momento deriva da aplicação em alta tecnologia atual, com projeção para o futuro. Não à toa eles são estratégicos. E essa importância também se reflete também na forma com a qual eles ocorrem, que é uma forma cujo aproveitamento não é simples, e também porque eles estão concentrados, as suas ocorrências são concentradas, embora eles não ocorram de modo concentrado. Alguns países detêm a maior parte desses recursos e realizam um aproveitamento. Então, tudo isso traz um caráter complexo e realmente estratégico para essas substâncias. Eles são empregados para smartphones, para tecnologias relacionadas a fontes de energias limpas e renováveis, medicina com diagnósticos de imagem, também tem a aplicação militar com sensores, radares, não apenas militar, mas de defesa, de mapeamento terrestre. Também tem aplicação em ímãs, enfim, é uma aplicação realmente diversa e muito relevante para o momento que a gente vive. E o Brasil tem a segunda maior reserva do mundo, né? Só perde para a China. Eu queria saber o que esse projeto de lei que chegou agora ao Senado, ele pretende mudar na exploração, na cadeia produtiva das terras raras no país. É importante, antes de começar a falar sobre o PL, ter a percepção de que, embora seja difundido de modo muito ostensivo que nós temos a segunda maior reserva, nós temos, na verdade, o segundo maior recurso. E embora esse seja um termo técnico bem simples, que vocês podem pensar, não faz diferença, o recurso, ele traz mais uma ideia de potencialidade daquilo que o país teria condição de produzir. E a reserva teria um critério um pouco mais preciso, firme, relacionado a um menor risco. E o que separa um recurso de uma reserva? Entre outros aspectos, o conhecimento geológico, que permite com que você parta de uma potencialidade para uma certeza. Mas é claro, ter um recurso não é a certeza de ter uma reserva, e ter uma reserva não é a certeza de ter uma produção. Mas sim, a informação que você traz, de modo geral, está correta. Nós temos o segundo lugar, ficando atrás apenas da China e respondendo por 23% desses recursos mundiais. Isso, contudo, não equivale a uma maior produção. O Brasil, em contrapartida ao seu grande potencial, produziu em 2024 um valor ínfimo diante desses recursos que ele possui. Porque não tem tecnologia para exploração, é por isso? Então, o primeiro ponto, para mim, é realmente a questão da produção de conhecimento geológico em torno do nosso terreno. O aproveitamento mineral dessa substância, como ele acontece no Goiás, não necessariamente ele vai acontecer no Amazonas e pode acontecer de uma forma bem diferente na Bahia. Por isso, é muito importante que você tenha esse conhecimento geológico do nosso território para superar essa fronteira, transformando os nossos recursos em efetivas reservas e talvez até aumentando esse número. Por isso é tão importante a gente pensar no desenvolvimento da pesquisa científica no Brasil. E aqui nós chamamos a atenção porque realmente é algo restrito, um pouco mais restrito, ao trabalho desenvolvido pelo Serviço Geológico Brasileiro, nas universidades, sobretudo as públicas, que é onde se localizam os cursos de geocientíficos, e também a Agência Nacional de Mineração. Mas, além disso, sim, a tecnologia é um outro gargalo, porque, embora existam os meios tecnológicos e as ferramentas, consolidar essa cadeia produtiva depende de alguns outros instrumentos, e é
E é nesse momento que entra a questão regulatória e, portanto, a gente pode falar do PL, que é esse contexto no qual ele se insere. Nós temos no Brasil um Código de Mineração. Nós temos no Brasil previsões constitucionais relativas à mineração. Então, não é dizer que no Brasil não existe nenhum tipo de lei que trate do tema. Não existe. E, inevitavelmente, os elementos terras raras estão abarcados por isso. Só que, diante da sua diversidade, da sua complexidade, da sua especificidade, é interessante sim pensar numa política específica para esses elementos, para os minerais que contêm esses elementos. E então a gente começa a falar de uma política nacional de minerais críticos e estratégicos. E o que é importante dizer, não se resume, embora tenha uma grande importância, aos elementos terras raras. Quando a gente fala desses minerais, a gente também fala do lítio, a gente também fala do nióbio e de outras substâncias que nós exploramos e temos representatividade mundial aqui no Brasil. Agora eu queria falar com você sobre os impactos da exploração no meio ambiente, né? Como é que se dá essa exploração? Ela tem impactos negativos, pode ter impactos positivos, até porque a gente ouve falar muito que os resíduos dessa exploração do beneficiamento, né, pode resultar numa argila que tem nutrientes que servem como adubo para o solo. É mais ou menos isso que pode acontecer? A gente está falando de 17 elementos e, embora eles aconteçam associados, há uma diversidade de contextos possíveis. Então, é muito difícil a gente falar de impactos de modo genérico e de pontos positivos de modo genérico. Naturalmente, existem algumas coisas comuns e que vale a pena a gente chamar a atenção, mas é importante também pensar que não há um quadro rígido e inequívoco aplicável a todos os locais onde serão aproveitados elementos terras raras. No caso específico que você deu, que é falando, no exemplo que você deu, que é falando das argilas, sim, uma das formas de ocorrência dos elementos terras raras são adsorvidos enquanto íons na superfície de argilas. É como se você tivesse a superfície da argila, que é carregada eletricamente, e você tem um íon que fica adsorvido, preso a essa superfície. Então, o resíduo do aproveitamento após a extração e todos os processos químicos de beneficiamento é uma argila. E essa argila, sim, a depender das suas características, pode ser, por exemplo, aplicável como um fertilizante, a depender do contexto que ela ocorra. E por que a depender do contexto que ela ocorra? Porque, como eu disse, é muito variável. Só que, sim, podem existir benefícios, além, é claro, dos econômicos, subprodutos, enfim, sim, mas você realmente precisa aproveitar o caso concreto. Mas, para não fugir completamente da resposta, se eu fosse falar de alguns impactos que são específicos das terras raras e que eu chamaria assim a atenção, a questão do consumo de água, porque a gente fala de um beneficiamento que é complexo, então o consumo de água pode ser excessivo, é importante ter atenção a isso. É importante ter atenção ao tratamento dos resíduos, porque sim, eles podem ter substâncias contaminantes, da mesma forma que eles podem ter subprodutos favoráveis, e a própria sociedade que está ali no entorno dessas regiões. E desmatamento? O desmatamento, ele é um impacto que pode acontecer ele é, vamos dizer assim, quase que intrínseco à atividade de mineração. E como eu falei no caso dos elementos terras raras, vai depender do caso concreto. Porque você pode ter, por exemplo, uma região em que você tenha uma substância mineral que acontece no nível mais raso, e aí você suprime aquela região, mas você não tem um aprofundamento, por exemplo. Você pode acontecer em áreas que já tiveram a conversão da vegetação para um outro uso e que, portanto, também não vão ter um desmatamento expressivo. Da mesma forma que você pode acontecer numa região que você vai ter uma supressão da vegetação considerável. Você comentou das populações que vivem ali em torno dessas regiões que podem ter exploração de terras raras, que já tem hoje em dia, né? Você considera que no Brasil tem lacunas ainda em relação à responsabilidade socioambiental? Nós temos normas que, a princípio, atenderiam e garantiriam que, finalizadas, por exemplo, no caso do passivo ambiental, finalizadas as atividades de aproveitamento mineral,
aquela pessoa jurídica ou física responsável também se responsabilizasse por seu passivo ambiental. Na prática, nós não vemos isso acontecendo. E aí aqui eu vou retomar a fala que a gente teve sobre o PL 2780 de 2024, porque ele realmente é um marco regulatório importante, porque ele organiza e disciplina a política mineral voltada a essas substâncias, mas ele carece, assim, para ele se efetivar, ele depende de instrumentos infralegais que vão regulamentá-lo. E, de forma geral, eu sinto, em relação à responsabilidade socioambiental que você trouxe, que ele deixa a desejar. O que eu penso também que é uma dificuldade é que ele não é tão específico em relação aos critérios de priorização em relação ao licenciamento. E como que as terras raras podem ser importantes para a transição energética? Os elementos terras raras, eles são aplicados em muitas tecnologias, são fundamentais ou que otimizam e favorecem as tecnologias empregadas em fontes de energia renováveis e limpas. Então, eles são fundamentais por isso. Mas é importante dizer que os elementos terras raras em si não são fontes de energia limpa. Eles são importantes por um outro motivo, porque eles estão inseridos na produção de equipamentos, tanto, por exemplo, para turbinas eólicas ou motores de veículos elétricos, mas é importante que a gente não pense que ele é em si a fonte, apesar da sua grande importância. Tá certo, Laís. Muito obrigada por essa entrevista, por esclarecer vários pontos, né, sobre esse assunto que muita gente está interessado agora, né? Muito obrigada. Eu que agradeço por ser uma ponte entre algum nível a atuação legislativa e o conhecimento técnico e a sociedade que fica curiosa e interessada em saber naquilo que nós estamos trabalhando, que é tão importante para o Brasil. Vamos conferir agora mais destaques do que aconteceu no Brasil e no planeta nos últimos dias no nosso Giro Ambiental. Pela primeira vez desde 2019, a área de vegetação nativa desmatada no Brasil ficou abaixo de 1 milhão de hectares. Os dados são do MAP Biomas. Em 2025, a redução do desmatamento em comparação ao ano anterior foi maior que 20%. O Pantanal foi o bioma que teve maior redução de área desmatada, queda de 48,4% em relação a 2024. Já o bioma que mais sofreu foi o Cerrado, com a perda de aproximadamente 540 mil hectares. No Dia Mundial dos Oceanos, um relatório da ONU alertou sobre a crise que os mares enfrentam. A terceira avaliação mundial dos oceanos aborda a importância das águas para a vida humana e destaca pontos de atenção, entre eles o aumento das temperaturas. Aproximadamente 16% do aumento total do calor acumulado dos oceanos desde 1955 ocorreu a partir de 2018. O nível do mar também continua a subir, passando de menos de 2 milímetros por ano antes de 2015 para 4,3 milímetros por ano em 2023. O relatório completo pode ser conferido em woa.un.org. O Senado promoveu uma sessão especial em celebração à data. Especialistas e autoridades destacaram a relevância e a necessidade de preservação das águas para o futuro e o potencial econômico do uso sustentável dos recursos que vêm do mar. O aumento da poluição compromete a biodiversidade marinha, contamina cadeias alimentares e afeta diretamente setores econômicos estratégicos como a pesca, o turismo e o transporte marítimo. Além disso, agrava os efeitos das mudanças climáticas, compromete a subsistência de milhões de famílias e impõe custos crescentes à economia global. Não podemos ignorar esses riscos. Que o Dia Mundial dos Oceanos seja mais do que uma data simbólica, que seja um convite à ação
à responsabilidade e ao compromisso com o futuro. Nós ficamos por aqui. Obrigada pela companhia. Em comemoração aos 20 anos do programa, o jornalista César Mendes conta como foi a visita da nossa equipe em 2006 a um abrigo de uma espécie exótica da nossa fauna, o papagaio de cara roxa. Até o próximo Ecocenado! Uma outra pauta que a gente fez em Curitiba foi essa com o pessoal da SPVS, que é uma ONG que tem um projeto de conservação do papagaio da cara roxa. Essa matéria, a gente se deslocou até essa ilha, que fica próximo lá de Paranaguá. Nós chegamos lá na ilha e fomos acompanhando os monitores lá da SPVS para ver os ninhos, que eles faziam uns ninhos artificiais para poder o pássaro se reproduzir e tudo. A gente estava na expectativa que ia chegar lá, ia ver o papagaio da cara roxa, ia ver os filhotinhos no ninho, mas quando o mateiro que ia nos acompanhando, uma pessoa lá da região mesmo, subiu a escadinha, que ele chegou lá em cima, não tinha. Ele falou, não estão mais aqui. Aí o biólogo foi, olhou e disse, não, provavelmente eles ficaram maduros e voaram, porque não tem nenhum indício de que tenham sido predados ou alguma coisa desse tipo. Mas o fato é que até aquele momento a gente não viu o tal do papagaio que nós fomos lá ver, né? E andava uma pessoa com uma antena daquelas, porque eles tinham sinalizadores para tentar ver onde eles estavam. A gente andou o dia inteiro naquela ilha, não achamos o tal do papagaio. Então a gente falou, bom, como é que a gente faz? Vamos perder esse material, um dia aqui de trabalho perdido para nós, né? Seria muito, né? Uma perda muito grande. Aí fomos dormir na pousada de noite e até a revoada no dia seguinte, que é um local onde eles vão pernoitar, e aí de manhã cedo sai aquela revoada. Só que aí o biólogo nos disse, olha, mas com esse tempo chuvoso não vai ter revoada, não adianta ir lá. Aí nós combinamos, bom, mas a gente pode pelo menos tentar ir lá, porque aí a gente mostra, fala que não teve, mas que é ali que tem e tal. Então nós saímos cedo, chegamos lá na ilha e nada, né? E eu disse, bom, então vamos gravar pelo menos o encerramento aqui do programa, né? Aí preparamos tudo ali no barco, o barco na água ali. Aí começamos a gravar. Nós viemos aqui terminamos essa edição do Ecocenado aqui nesse ponto, onde os papagaios da cara roxa vêm dormir. De manhã geralmente tem uma revoada, mas hoje com esse tempo e tal, não sei o quê. Eu tô lá gravando, aí eu escutei um crau, crau. Aí eu perguntei, e o biólogo do meu lado, né? Queria explicar porque que não teve a revoada. Eu perguntei, e aquele ali, não é o papagaio? Aí o Helder, vira a câmera, fecha zoom, o papagaio passa lá em cima. Ele, deve ser um casal que resolveu e tal, não sei o quê. Termina aqui o Ecocenado. A gente não acreditou, né? A gente falou, gente...